Agora a gente volta com mais apuração sobre a possibilidade de mais tarifas do governo americano aqui sobre produtos brasileiros. Bom, a gente noticiou que nessa madrugada o USTR, que é um órgão americano, ele recomendou que Donald Trump imponha tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, porque eles argumentam que o Brasil adota algumas práticas desleais de concorrência, de comércio. Pois bem, e aí já tem essa recomendação para a taxa de 25%. Só que o governo brasileiro diz e usa essa expressão, a caixa de maldades do governo americano não para por aí. Eles estão esperando outra ferramenta sair dessa caixa de maldades, segundo fontes do governo brasileiro, que é o quê? Uma outra investigação também do USTR em relação à aplicação de trabalho forçado. Só que não é só em relação ao Brasil. São cerca de 60 países que estão sendo investigados por esse órgão americano. E aí, a informação, inclusive o nosso diretor editorial aqui da sucursal de Brasília, Daniel Hittner, traz que a expectativa do governo brasileiro que corre é que essa tarifa por trabalho forçado venha somar aos 25% já recomendados mais 10%. Ou seja, a gente está falando aí de uma caixa de maldades de recomendação, isso ainda não foi imposto, de recomendação de até 35% sobre vários produtos brasileiros de vários setores. Claro, o governo americano excluiu alguns setores, né? Os setores que são importantes para eles, como carne bovina, café, isso não estaria sob a taxação extra americana, mas outros produtos de outros setores, como pescado, por exemplo, uma série deles aqui seria mais ou menos, pelas expectativas da AmCham, a Câmara, seria mais ou menos 1/3 dos produtos exportados do Brasil lá para os Estados Unidos. Pois bem, agora eles acham que a conclusão dessa nova investigação deve estar para sair já nos próximos dias, e aí tem ainda mais essa má notícia. Por isso, Yuri Pita, é que o governo brasileiro segue correndo, tentando ainda há espaço para negociação e tentar demover Donald Trump de tomar essa decisão. E o Brasil tem até o dia 15 de julho para adotar o que os americanos chamaram de medidas corretivas antes da aplicação de um novo tarifaço. Vamos falar com a Thaisa Medeiros, ao vivo de Brasília, nos trazendo os detalhes do que foi dito após a reunião emergencial do governo brasileiro hoje, Thaisa. Oi, Yuri. Essa reunião que aconteceu poucas horas, né, depois da divulgação, então, dessas recomendações do USTR, e justamente alguns pontos foram rebatidos pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como, por exemplo, o do Pix, né? Ele trouxe ali que a questão do Pix é uma tecnologia que está beneficiando a sociedade, que não prejudica ninguém e que, por isso, não deve sofrer nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de mudança por conta do que os Estados Unidos estão apontando. Também trouxe a respeito das Big Techs, disse que o Brasil está aberto para essas empresas estrangeiras, que tem mais de 4.000 empresas norte-americanas aqui no Brasil e que elas seguem as mesmas regras, têm os mesmos direitos que qualquer empresa nacional. Então, por isso, não há nenhum tipo de diferenciação e as portas seguem abertas para as Big Techs. E aí, nesse sentido, Alckmin também enfatizou que vai continuar negociando, vai seguir aquele caminho do diálogo, conversando também com os setores que tem vínculo comercial com os Estados Unidos, os setores brasileiros, trazendo então esse braço do empresariado ali para ajudar nessa questão das negociações. Então esse será o caminho, né? E ele falava justamente de que existe já uma sala de situação que foi instituída ali no último encontro entre Lula e o presidente Trump, e que essa sala de situação também já mapeia outras possibilidades, né? Já traz ali um caminho para essas negociações que vão continuar acontecendo. Essa reunião emergencial foi convocada justamente para tentar traçar uma estratégia do Brasil frente a essa reação que é precisa aí do USTR. Então essa estratégia começa a ser desenhada agora. Estavam nessa reunião também o ministro da Fazenda,
Mário Durigan e também Márcio Elias Rosa, que é do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, todos eles trazendo então seus apontamentos a respeito dessas questões vinculadas ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, e eles trazem então essa preocupação da recomendação não se concretizar, né, dessas tarifas de 25% não serem de fato tornadas realidade. E para isso o prazo do dia 15 de julho é muito importante, então para esse trabalho ser intensificado até lá. Portanto, Alckmin traça essa mesma estratégia utilizada lá no tarifaço do ano passado, de dialogar e de usar ali essa entrada que os empresários brasileiros que têm vínculos comerciais com os Estados Unidos já têm, para conseguir também abrir portas para essa negociação com a Casa Branca. Volto com vocês. Muito obrigada, Thaisa Medeiros, nesse pôr do sol aqui de Brasília. Aqui atrás de mim já está escuro, mas ali no Palácio do Planalto ainda está claro o pôr do sol. Bom trabalho para você. Pedro Venceslau, vem para cá. Olha, ainda dá tempo, correndinho aqui. O desgaste de Flávio também já é previsto pelo PL, né? O partido estuda a reação? O partido está se reunindo hoje, fez várias reuniões, a parte da comunicação, a parte política. A resposta foi rápida em relação ao que aconteceu depois da revelação das conversas envolvendo o filme Dark Horse. O senador Flávio Bolsonaro falou que a tarifa é do Lula, que vai encaminhar uma carta, aliás, já encaminhou uma carta para o Marco Rubio para tentar, segundo ele, reverter essa situação e, caso a situação seja revertida, tentar depois capitalizar a decisão do governo dos Estados Unidos. Essa, por enquanto, tem sido a linha de atuação do Flávio Bolsonaro. Mas, reservadamente, aliados do senador admitem o desgaste, admitem também que o presidente Lula conseguiu reverter de novo a pauta da opinião pública, porque até a semana passada estavam falando na questão das facções criminosas brasileiras serem classificadas como terroristas. Uma decisão da Casa Branca que favorece Flávio Bolsonaro, é um discurso de mais fácil aderência e mais difícil resposta do presidente da República. Agora, com a decisão das tarifas, o presidente Lula consegue botar a soberania de novo em discussão de uma forma mais palatável para o eleitorado. Então, esse é o primeiro grande desafio da equipe de comunicação nova de Flávio Bolsonaro, que substituiu a antiga. Você mudou praticamente todo mundo que é responsável pelo marketing, pelas narrativas e pelas articulações do senador pré-candidato à presidência da República.